Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Ezequias e a reforma religiosa. Ezequias tinha 25 anos quando subiu ao trono e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que Javé aprova, seguindo em tudo o seu antepassado Davi. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir e restaurar as portas do templo de Javé. Chamou os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça do Oriente. Ele disse: Atenção, levitas, agora purifiquem-se e purifiquem o templo de Javé, o Deus de seus antepassados. Retirem do santuário as abominações, porque os nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que Javé, nosso Deus, reprova. Eles o abandonaram, descuidaram completamente a moradia de Javé e voltaram as costas para ele. Além disso, fecharam as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e pararam de queimar o incenso e de oferecer holocaustos no santuário, em honra do Deus de Israel. Isso provocou a indignação de Javé contra Judá e Jerusalém, fazendo com que eles se tornassem objeto de terror, espanto e zombaria, como vocês podem ver com seus próprios olhos. É por isso que nossos antepassados caíram mortos pela espada, e nossos filhos, filhas e mulheres foram feitos prisioneiros. Agora, eu tenho a intenção de fazer uma aliança com Javé, o Deus de Israel, para que ele afaste de nós o ardor de sua ira. Meus filhos, não sejam omissos, pois foi a vocês que Javé escolheu para ficar na presença dele, para o servir, para ser seus ministros e queimar para ele o incenso. Apresentaram-se então os seguintes levitas, da família de Caate: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, da família de Merari; Cis, filho de Abade, e Azarias, filho de Jalalel, da família de Gerson; Joá, filho de Zema, e Éden, filho de Joá, da família de Elisafã; Sanri e Jeiel, da família de Asaf; Zacarias e Matanias, da família de Emã; Jael e Semei, da família de Iditum; Semeias e Osiel. Esses reuniram seus irmãos, purificaram-se e entraram para purificar o templo de Javé, conforme havia ordenado o rei por ordem de Javé. Os sacerdotes entraram no templo para purificar e levaram para o pátio do templo de Javé todos os objetos impuros que encontraram no santo de Javé. Depois, os levitas levaram esses objetos e os jogaram fora, no vale de Cadrom. Eles começaram a purificação no dia 1º do primeiro mês, e no dia 8 do mês chegaram ao vestíbulo de Javé. Durante 8 dias purificaram o templo de Javé. Terminaram tudo no dia 16 do primeiro mês. Em seguida, apresentaram-se ao rei Ezequias. E lhe disseram: Purificamos todo o templo de Javé, o altar dos holocaustos, e todos os utensílios, a mesa dos pães consagrados e todos os seus utensílios. Também consertamos e purificamos utensílios que o rei Acás profanou durante o seu ímpio reinado, e os recolocamos no lugar. Estão lá, diante do altar de Javé. Na manhã seguinte, bem cedo, o rei Ezequias reuniu os chefes da cidade e foi com eles ao templo de Javé. Levaram 7 bezerros, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza, do santuário e de Judá. E imediatamente Ezequias mandou que os sacerdotes descendentes de Araão os oferecessem sobre o altar de Javé. Então sacrificaram os bezerros, e os sacerdotes derramaram o sangue sobre o altar. Em seguida sacrificaram os carneiros, e derramaram sangue sobre o altar. Sacrificaram os cordeiros, e derramaram sangue sobre o altar. Depois levaram os bodes do sacrifício pelo pecado diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre os animais. Então os sacerdotes os sacrificaram e derramaram o sangue deles sobre o altar, a fim de obter
o perdão pelo pecado de todo Israel, pois o rei tinha ordenado que tanto o holocausto como o sacrifício pelo pecado deviam ser feitos em favor de todo Israel. O rei instalou os levitas no templo de Javé, com símbolos, liras e cítaras, conforme as prescrições dadas por Davi, por Gade, o vidente do rei, e pelo profeta Natã. De fato, a ordem de Javé tinha sido dada através de seus profetas. Assim estavam aí presentes os levitas, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias mandou oferecer o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico para Javé, o toque das trombetas, acompanhado pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia permaneceu prostrada em adoração. O cântico se prolongou e as trombetas tocaram. Tudo isso até que terminou o holocausto. Quando acabou, o rei e toda a sua comitiva se ajoelharam e se prostraram. Em seguida, o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem Javé com as palavras de Davi e do vidente Asaf, e eles o fizeram de coração alegre. Depois se ajoelharam e se prostraram. Então Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês estão consagrados a Javé. Venham e ofereçam sacrifícios de ação de graças pelo templo de Javé. A assembleia ofereceu sacrifício de ação de graças, e os que tinham coração generoso levaram holocaustos. A quantidade de vítimas oferecidas pela assembleia foi de 70 bezerros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto para Javé. Além disso, foram sacrifícios 600 bois e 3.000 ovelhas. Como os sacerdotes eram poucos e não davam conta para degolar todas as vítimas, seus irmãos, os levitas, lhe deram ajuda até terminar o serviço e até que os sacerdotes se purificassem. De fato, os levitas estavam mais dispostos para se purificar do que os sacerdotes. Além disso, houve muitos holocaustos, gorduras de sacrifício de comunhão e libações para os holocaustos. Assim, foi restabelecido o culto no templo de Javé. Ezequias e todo o povo ficaram alegres, vendo tudo que Deus havia realizado em favor do povo, pois tudo tinha sido feito às pressas.